superchat aqui, Glauber, do soldado USA Army. Ele manda aqui, ó, todo esse assunto de geopolítica está sendo só uma direção, leia a agenda da ONU 2030, aí vocês vão ver esse controle global. E aí, é 2030 ainda ou é 2025? Eu acho que está mais para 2025, né? A Agenda 2030 da ONU foi muito divulgada, é facilmente perceptível, porque há muito conteúdo na internet, mas se você observar com cuidado, você vai ver que as metas colocadas lá estão sendo antecipadas. Eu vi outro dia um vídeo de uma pessoa num supermercado já de carne vegetal. Isso. Né? Nós temos visto estímulo à questão de comer mosquitos e outras coisas, né? Insetos. Né? Então, essa Agenda 2030, tudo nos leva a crer que ela está sendo antecipada para 25. Né? E existe agora também uma preocupação com a gripe aviária H5N1, que, segundo os relatos, a OMS e outros, já contaminou 2 seres humanos. E aí existe a possibilidade de uma mutação da cepa, aquela história que a gente já conhece, ganho de função, gerar uma nova emergência de saúde. Então, pensar em 2030 me parece muito longe frente aos acontecimentos que já estão mostrando seus sinais agora. Eu acredito que 24 e 25 serão anos conclusivos dessa agenda, onde aqueles objetivos serão alcançados, aqueles que eles têm, ou não serão alcançados. Mas eu não acredito que ainda nós iremos nos arrastando até 2030. Você não vê isso na velocidade com que os CBDCs estão sendo implantados, você não vê isso nos tratados internacionais, você não vê isso na dinâmica dos conflitos bélicos. Provavelmente, 2030, como você bem colocou, Glauber, está mais para 2025. Né? E a leitura desse material corrobora muito dos acontecimentos que nós estamos vendo agora, já a partir de 2020, 2021, 2022 e esse ano também. Tu pode dar um destaque maior nesses objetivos, por favor? Sim, existe uma questão... Primeiro, há uma preocupação geral, e isso ficou bem claro no passado, quanto ao desequilíbrio populacional. Né? Eles sempre tiveram uma preocupação de que o consumo dos recursos do planeta por uma população muito grande geraria um desequilíbrio. Mas nós vimos que a aplicação de tecnologia na agricultura e o incremento e o aumento, né, da produtividade aqui no Brasil, desde que o Centro-Oeste foi impulsionado pela Embrapa com sementes resistentes e adaptadas ao terreno, nós só vimos foi crescer, né, a produtividade de alimentos. Se você for ao Centro-Oeste, a Mato Grosso, há uma baixíssima densidade populacional. Há cidades que ficam a 100 quilômetros uma da outra, com pequenas populações, e entre elas são plantações, plantações e plantações. Então, do ponto de vista, digamos assim, da confirmação da tese de que esse crescimento populacional atual geraria a fome, isso não se comprova. E esse é um dos argumentos. Se você tem uma capa da The Economist, há muito tempo atrás, onde algumas espigas tinham caveiras, dando a entender que haveria um problema de fome. Se ocorrer, não será consequência disto. Por exemplo, nós tivemos agora com essa história de H5N1 o abatimento de milhões de aves nos Estados Unidos, sob o pretexto da contaminação da gripe aviária. Se você começar a abater galinhas, agora estão dizendo que isso passou para o gado. Aí você começa a bater gado, aí você vai provocar uma situação de fome. Mas ela é natural, ela é provocada, há que se discutir. Então essa Agenda 2030, a parte muito central é a questão da política do Códex Alimentar. A questão da alimentação. Né? Aquela brincadeira que foi feita que o pum da vaca afeta a atmosfera e tal. Né? Na verdade, o impacto do ser humano no clima e no sistema do planeta, tudo indica que não é tão importante e relevante
como são os efeitos climáticos oriundos das variáveis exógenas, como, por exemplo, a atividade solar, que é muito mais impactante do que essa questão atualmente. Realmente, a China tem 1 bilhão e tanto de gente, a Índia também. Isso vai alterar? Há quanto tempo a China tem 1 bilhão e pouco de habitantes? Há quanto tempo? Né? E essas situações, elas são colocadas e aparentemente numa análise preliminar, elas têm lógica. Mas se você parar realmente para olhar em profundidade, seja essa Agenda 2030 ou outras colocações da agenda atual, elas não se sustentam. Agora, há um apressamento. O que se sente, Glauber, é como se houvesse uma certa ansiedade em antecipar essas metas. E um movimento muito claro de aliviar tensões. Por exemplo, agora o Klaus Schwab saiu da presidência executiva do Fórum Econômico Mundial. Aí começa todo mundo a falar assim, o Klaus Schwab saiu. O Klaus Schwab saiu, ele que defendia o grande reset, a reinicialização e tal. Só que ele saiu da presidência executiva para a presidência do Conselho de Administração. Ele deixou a parte executiva para ficar na parte deliberativa. Mas dá um alento, dá uma esperança nova, né? Então, o que nós percebemos é que, em grande parte, a capacidade deles de produzir catalisadores que geram medo, ansiedade, que geram uma reação onde as pessoas podem vir a abrir mão de direitos básicos em função de retomar a sua posição de segurança, essa capacidade de criar catalisadores, seja no campo econômico-financeiro, por exemplo, com uma situação de insolvência dos bancos americanos. Os bancos americanos compraram títulos para suportar os depósitos à vista numa época que os títulos não pagavam praticamente juros. E quando esses títulos vencerem, 0 de remuneração contra títulos que hoje têm 3, 4% de remuneração. São títulos que não têm liquidez, porque você compraria um título que vai te dar 0% de remuneração, se hoje você pode participar de um leilão do Tesouro Americano que um título vai te dar 3, 4%. Então, se você gerar um catalisador na área financeira, se você gerar um catalisador na área cibernética, um ataque à infraestrutura, se você gerar um catalisador na área de saúde, todos esses catalisadores podem impulsionar uma situação onde as pré-condições para o checkmate global fiquem maduras, que hoje não estão. Então se percebe uma ansiedade em amadurecer essas pré-condições, torná-las maduras para o checkmate global. Você não consegue fazer o checkmate global sem condições, digamos assim, condições favoráveis. Condições você cria. E elas são criadas através de um processo de catalisadores que impulsionam medo e ansiedade, que fazem as pessoas agirem de uma maneira diversa do que elas agiriam numa condição normal, a fim de você amadurecer condições. Então, num exemplo, você está aqui e está se sentindo confortável. Mas se eu colocar aqui, dentro desta sala, um odor desfavorável, tirar o ar-condicionado, começa a ficar quente, mau cheiro, você certamente vai fazer qualquer sacrifício para melhorar isso, para voltar à condição anterior. Sim. E se eu tiver condição, porque fui eu mesmo que coloquei, de desfazer, eu posso dizer para você, olha, há como resolver isso dentro dessas condições, dessas necessidades que eu tenho de que você faça. Então, o trabalho deles é impulsionar catalisadores para gerar pré-condições, para amadurecer o checkmate global. A Agenda 2030 e tantas outras coisas são apenas um dos ingredientes desse contexto, que é, na verdade, uma interação de variáveis endógenas e exógenas que levam esses acontecimentos na linha do tempo mais para frente ou antecipam esses acontecimentos. Então, para ficar mais simples e bem compreensível, né? Por exemplo, o efeito lá de 2020, da pandemia, ele foi um catalisador. Qual foi o processo seguinte?
gerar nas pessoas medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de morrer, etc, etc, etc. Que fez com que as pessoas fizessem o quê? Abrissem mão, inclusive, do seu direito de locomoção. Sim. Abrissem mão, inclusive, de relacionamentos sociais. Família, pessoas não visitavam parentes. Então, esse é um exemplo simples, Glauber, desse processo de se criar catalisadores que geram uma reação, que induz ao medo e ansiedade, que levam a pessoa a abrir mão de coisas que numa situação normal elas não fariam. Então, eu acho que nesse exemplo isso fica explícito. Só que esses catalisadores não precisam ser somente de natureza da saúde. Podem ser no campo físico, financeiro, no campo econômico, no campo cibernético. Imagina um ataque cibernético que paralisa a internet. Imagina o caos. Imagina você não poder fazer uma reunião no Meet, no Zoom, etc. Imagina se nós estivéssemos hoje impossibilitados de transmitir o que estamos fazendo aqui. Sim. Isso geraria situações em que você se disporia a fazer sacrifícios para voltar ao status quo anterior. Basicamente, esse é o raciocínio dentro dos catalisadores e das consequências dele na psicologia e na psique humana. Eu crio a dificuldade, espero a sua reação e entrego a solução. A solução que era o meu objetivo. Desde o início. Sim. Aquilo que eu queria tirar de você desde o início, mas que você não me daria numa condição normal. É preciso provocar que você saia da zona de conforto, de uma situação ideal para você, para que você depois concorde em fazer sacrifícios que numa condição normal você não faria, para voltar ao mesmo lugar que você já estava. Não é numa condição superior, não, na mesma que você já estava. Então, nós vimos isso acontecer em 2021, onde as pessoas sacrificaram relações pessoais, sacrificaram sua capacidade de locomoção, sacrificaram entretenimentos, abriram mão, de vários tipos de lazer e entretenimento, unicamente com o intuito de voltar à condição que tinham antes, por exemplo, em 2019. Mas pagaram por isso. Essa equação de catalisadores e pré-condições, ela está disponível e ela efetivamente é utilizada quando há necessidade de criar uma condição onde você vai pedir sacrifício à população. Mais um, mas que ela fará de bom grado se ela sentir que precisa restabelecer uma condição que ela já tinha. Por exemplo, pessoas com prosperidade, pessoas que são autossuficientes, são prósperas, elas não tendem a querer fazer novos sacrifícios. Para que elas tendam a fazer novos sacrifícios, eu preciso retirar a sua prosperidade. Terminando com a sua prosperidade, ou então, por exemplo, prejudicando a sua saúde, você vai fazer os sacrifícios solicitados para voltar à condição anterior. Basicamente, o raciocínio é esse. E até aceita uma condição inferior à anterior, né? Exatamente. Porque a situação é a seguinte, você estava aqui, eu te levo para cá, né? Você pagará para não necessariamente voltar para aqui, mas ficar no meio caminho. Só quer sair de lá. Exatamente. Aonde foi provocado. Se você olhar, Glauber, várias situações que eu vou evitar dar nome de pessoas no Brasil que acabaram presos, etc., o que elas não dariam, não para voltar à condição anterior, mas simplesmente para ter uma parte da sua vida restabelecida. Sim. Seja de liberdade, seja de condição financeira. O ser humano, quando sob pressão, Glauber, ele fica numa situação extremamente vulnerável e é razoavelmente, facilmente manipulável. Por quê? Porque ele precisa restabelecer um sentido de segurança que ele deixou de ter. Na pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades básicas, segurança é fundamental. Segurança, inclusive, física, né? Segurança alimentar. Basta você retirar qualquer um item desse e o ser humano fará o que você quiser. Esse é o conceito básico do que está acontecendo
e que ainda provavelmente virá a acontecer. E essa ansiedade para antecipar? Eles estão lutando contra isso que nós estamos fazendo aqui. Isso. À medida que mais pessoas entendem isso, à medida que mais pessoas passam a compreender o jogo e podem, então, adotar algum tipo de estratégia pessoal para fugir a essa situação, Dificulta a implementação. dificulta a implementação. Exatamente isso. Então, num dado momento, aquele catalisador que atingiu certos objetivos gerou um efeito desfavorável, que é a busca das pessoas por entender o que estava acontecendo. E quando as pessoas que foram tiradas da zona de conforto começaram a procurar entender o que estava acontecendo, elas foram em busca de informação. E ao ir em busca de informação, começaram a tomar consciência de uma coisa que na vida comum jamais teriam feito. As pessoas, antes disso, antes de 2020, né, estavam em busca de quê? De lazer, diversão, pegar o seu dinheiro, tomar um chopp, brincar e tal. Na hora que você pega a pessoa, bota dentro de casa, ela nem lazer tem, ela começa a se questionar. E questionar o que está acontecendo. E aí começa um processo de conscientização que não era conveniente a eles. Logo, eu preciso antecipar os catalisadores para que esse processo de conscientização não chegue num ponto crítico onde possa colocar em risco os objetivos deles.